Jesus ao Senhor, ó Senhor Jesus, nós vamos dar continuidade na palavra dessa semana. Essa palavra dessa semana foi muito rica, né? E por meio desses vários pontos dessa palavra dessa semana, a gente vimos o quanto a igreja está sendo abençoada no seu sentido universal, irmãos. A obra acontecendo, a palavra sendo semeada, os frutos sendo colhidos. Tudo isso, irmão, remete o quê? A revelação da palavra profética. Essa palavra, ela está fazendo a obra numa velocidade intensa, porque a igreja recentemente absorveu isso, né? Questão de imergir e inculcar a palavra. Então Deus tem feito essa obra nessa velocidade intensa justamente por causa disso. A igreja, ela saiu de um tradicional e passou a receber a palavra profética de uma maneira viva, de uma maneira que ela leva à prática, de uma maneira que essa palavra também está fazendo a mudança em nosso ser. Então a gente está vendo isso acontecer com uma velocidade intensa. Então, essa semana nós vimos que a palavra, ela já estava com Deus. Essa palavra não veio do nada. Essa palavra, ela estava oculta em Deus. No momento certo, Deus revelou essa palavra para nós. Aí eu quero abrir com os irmãos aqui, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Versículo 9 e 10. Desvendando-lhe o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Ou seja, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera na palavra. E o versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto a do céu como a da terra. Aqui nós vemos aqui que essa palavra, ela estava oculta. Por que essa palavra esteve oculta tanto tempo? Ela só foi revelada quando o homem caiu. Quando o homem sofreu a queda, Deus revelou, por meio de seu Filho, como a palavra. Porque o plano de Deus não poderia ser frustrado. Então aqui mostra que ele desvendou esse mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, que era a palavra que estava com Deus. Então no momento certo essa palavra foi revelada para nós. E o versículo 10 fala de fazer convergir nele todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então essa palavra, irmão, ela foi dada para quem? Ela foi dada para a igreja. Essa palavra, ela não foi falada no universo, no seu sentido expandido, não. Teve um ambiente saudável que Deus revelou essa palavra, que é a igreja. E no versículo 22, do mesmo capítulo, fala assim: pois todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então essa palavra, que é uma pessoa, ela foi revelada para a igreja. E o que eu quero repetir com isso? A igreja hoje, ela vai cumprir esse propósito de Deus. Então nós vimos essa semana que há uma necessidade de nós estar familiarizados com a palavra dia após dia, para que Deus cumpra a sua vontade. Então o que nós temos visto? A obra, nossa semana nós vimos fazer a vontade do Pai, de Deus, né? E executar a sua obra. Esse é o plano de Deus. Fazer a vontade dele e executar a sua obra. Então nós estamos vendo, de 2017 para cá, o evangelho tem avançado a passos largos.
As sementes estão sendo semeadas. As pessoas estão sendo contatadas. As redes de cuidado estão cuidando das pessoas. Então a igreja aumentou em número. Essa é a obra que está sendo feita, que é a vontade do Pai. Então sempre Deus vai trazer uma palavra para nós que é a sua vontade. Nós viemos essa experiência da mulher samaritana. Qual que era a vontade de Deus para aquela mulher? É que Jesus saía de um lado, atravessasse toda a Judeia e fosse no poço de Jacó salvar uma pessoa. Aquilo ali era a vontade do Pai. Os discípulos foram comprar pão. Nas suas caminhadas, creio que eles não levou ninguém ao Senhor. Nenhuma palavra eles devem ter falado. Ó, Jesus está ali, vamos lá. Então o segredo que nós vimos aqui, que quando a gente remete a palavra no coração, igual aconteceu com essa mulher, o que aconteceu? Quando o Senhor falou com ela, eu sou. Eu sou. Ali ela experienciou a salvação. Ali ela bebeu da fonte da água da vida. E o que trouxe para ela? Alegria e paz. Ela esqueceu todo o seu passado e focou nessa nova vida que ela viu. Qual foi o resultado? Ela foi anunciar na cidade para várias pessoas que eles precisavam viver. Aquele que tinha revelado, tinha desvendado todo o mistério que aquela mulher tinha. Então a palavra profética, ela tem esse poder de nos desvendar tudo que há no nosso coração, de revelar todo o nosso segredo, para que nós tenhamos paz e alegria. Então o ambiente da igreja hoje, irmãos, está muito saudável, muito bom, no seu aspecto universal, porque está todo mundo focado com aquilo que Deus está fazendo na terra. Aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus prometeu, Ele está se cumprindo. Então aqui foi desvendado esse mistério. Era a palavra que estava oculta em Deus, preservada lá, mas um dia se manifestou para nós. Ó Senhor Jesus. Então Ele falou aqui que pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja. Então a igreja tem uma responsabilidade, irmão. É a igreja na terra que vai trazer todas as coisas debaixo do encabeçamento de Cristo. O Senhor não conta com outros, Ele conta com a igreja. Então, isso me chamou a atenção essa semana, o tanto que eu preciso viver essa realidade que é o reino manifestado na igreja hoje. Porque Deus quer fazer algo por meio da igreja. E isso individualmente, cada um de nós, precisamos queimar no nosso espírito. Mistério que Deus quer desvendar para mim, para você. Qual que é a vontade dele diário para nós? Eu preciso estar claro com essa revelação. Ó Senhor Jesus. Então, aqui ele fala qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Aí quando você vai para o capítulo 4 do Efésio, no versículo, Senhor Jesus, 15 e 16, fala assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então isso aqui é a vontade de Deus, que sua obra seja executada. Mas eu quero trazer isso aqui para nós. Esse ponto de Efésios 4, 15 e 16, nós vamos aplicar no nosso viver. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, irmão, essa obra, essa palavra, quando foi revelada, hoje está fazendo a vontade de Deus. Tanto consolidar a igreja na edificação, quanto também executar sua obra fora, que é a pregação do evangelho e o acolhimento das pessoas. Então essa palavra profética hoje está fazendo isso. Esse é o nosso objetivo, trazer.
Em desde 2017, o Evangelho tem sido avançado, expandido rapidamente. Mas eu quero trazer para nós aqui que essa vontade de Deus primeiro precisa ser feita em mim, em cada membro do corpo. Deus precisa desvendar o nosso mistério, para que Ele possa nos usar coletivamente no corpo. Porque Deus não está procurando a obra em si. Qual que é o resultado da obra? O que Deus quer? Será que Ele quer que nós só pregamos o Evangelho, cuidamos das pessoas, e o nosso viver de igreja cotidiana? Como é que está? Então o resultado em si dessa obra será a edificação da igreja. A gente pode fazer a obra o dia inteiro, mas se a igreja não for edificada, o Senhor não vai voltar. Então essa vontade de Deus, que se cumpra essa obra, primeiro precisa ser na igreja. Nós precisamos estar consolidados com o falar profético. E cada um de nós precisa estar claro com essa revelação. Então aqui fala, que no versículo 16, fala-se de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então não é só eu fazer a obra em si, eu preciso preocupar entre nós com a edificação. Nós fomos colocados nessa cidade, num ambiente junto, para que isso aconteça. A edificação da igreja. E isso sim é o resultado da obra final que nós vamos apresentar para Deus. Porque simplesmente se eu fizer só a obra paralelo, individual, pregação do Evangelho e cuidado mútuo, naquele dia o Senhor vai falar que não me conhece. É o que tem em Mateus 7, 21. Então, a obra em si, para fazer todas as coisas convergir, é a igreja coletiva. Não é um membro isolado, um membro de indivíduo isolado. Então, toda a igreja nessa cidade precisa ganhar essa revelação. Que nós precisamos juntos edificar. Enquanto nós fazemos a obra de Deus fora, nós também estamos edificando junto. Porque é o seguinte, quando chegarmos um dia perante o tribunal de Cristo, o que o Senhor vai dizer? Para mim e para você. Você vai falar o que para ele? Ah, eu fiz comportagem. Ah, eu preguei o Evangelho. Ah, eu saí com inúmero. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo. Distribuí livro. Tá, mas e a edificação? Membro com membro. Então, isso que o Senhor vai cobrar naquele dia. O resultado final é a edificação da igreja. É o resultado da obra em si. Então a igreja pode até sair junto, pode pregar o Evangelho em toda a cidade. Mas mesmo assim, não estaremos apresentando para ele o verdadeiro fruto. Porque o verdadeiro fruto é a edificação do corpo de Cristo. É o que mostrou para nós em Efésios 4, 15, 16. Então essa obra, ela é coletiva. Então quando fala fazer a vontade de Deus, primeiro, precisa remeter essa palavra para mim. Ele precisa fazer em mim a sua vontade. Para que depois eu executo a sua obra. Então o que nós podemos falar, que nós saímos, que nós pregamos o Evangelho, mas é edificação. Ele vai cobrar isso. Porque ele falou que vai edificar a sua igreja. Se ele deu essa palavra, que ele vai edificar essa igreja, isso remete a cada membro. O que eu tenho feito para cooperar com essa edificação? O que o irmão tem feito para cooperar com essa edificação? Então, esse é o resultado final da obra, irmão, o fruto que nós vamos apresentar para Deus. É a igreja edificada. Porque não basta nós fazer só a obra. O Senhor tem que trabalhar essa vontade dele individualmente em cada um de nós aqui, para que nós avançamos. O inimigo está às floras, irmão. O inimigo não quer que essa obra avance. E ele já sabe que a igreja está bem consolidada agora. Mas cada palavra que eu recebi, eu preciso nela. Para o Senhor, qual que é a vontade dessa palavra para mim? Para o meu viver, para o meu ambiente familiar, para o meu ambiente de trabalho, qual que é a vontade dessa palavra para mim? Eu preciso desvendar esse mistério que essa palavra chega para mim. Então aqui, nós não precisamos fazer essa obra paralela.
Deus quer, de fato, o fruto coletivo em si, que é a sua edificação. Então, o que o Senhor espera de cada um de nós? Não é a obra em si, mas é o resultado final. É o resultado final da obra, que é a igreja edificada, que vai alegrar o seu coração. Então, por isso, nós estamos aí, irmãos, no encargo da palavra. Tudo aquilo que nós temos ouvido pela palavra profética, nós temos praticado. Porque nós estamos vendo que as coisas estão acontecendo. Nós estamos assistindo com nossos olhos que os milagres estão acompanhando a palavra profética. Quando nós ganhamos a palavra e a praticamos rapidamente, a gente vê os milagres acontecer. Não sei se os irmãos estão acompanhando a mídia aí, questão da pregação do evangelho, por meio de casa de adolescente, de comportagem, o negócio está andando. E muita coisa está acontecendo. Então, o resultado final que nós vamos apresentar para Deus aquele dia, irmão, é a edificação da igreja. Eu vou chegar lá e falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Fez? E o que você fez para a edificação? Qual foi o seu amor para com cada irmão? Você cooperou com o irmão para ele avançar? Você tomou a cruz, negou sua vida, alma, ajudou o irmão a avançar? É isso que nós precisamos coletivamente ver. Então, o que o Senhor espera de cada um de nós, irmão, não é a obra em si, mas é o resultado final dessa obra, que é a sua edificação. E qual é o resultado final da obra que realizamos? Deve ser a igreja edificada. Isso que está no coração de Deus. Esse foi um mistério que ele desvendou. Por isso que ele deu a igreja. Por isso que ele colocou todas as coisas debaixo do pé e falou assim, agora vocês vão executar tudo que o Pai falar. Vocês vão fazer a vontade de tudo que o Pai falar por meio da palavra profética. Primeiramente, em nosso ambiente. A palavra chega para nós, irmão. A palavra está chegando à igreja. Deus não está falando no universo em si. Ele está falando num ambiente. Então aqui, qual é o resultado final? Que deve ser a igreja edificada. O que nós precisamos mostrar? Que nós aprendemos entre nós. Nós precisamos mostrar que nós aprendemos a viver em unidade. Esse é o primeiro ponto. A igreja precisa estar na unidade. Unidade de quê? Do falar profético, dos encargos da obra e tudo aquilo que o Senhor está falando. Unidade. Não pode, irmão, estar na nossa mente algum ponto de interrogação concernente ao falar profético. Nós sabemos aqui que Deus usa o seu profeta. Isso nós precisamos crer. Então, o primeiro ponto, ele precisa da unidade. Em unanimidade. Coletivo. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos ver. E nós precisamos o quê? Aprender a negar nossa vida alma, tomar a cruz em prol da edificação da igreja. Sendo um. Sendo um. Se você está aqui, irmão, o Senhor que te colocou. De agora, você precisa ouvir o falar profético. Você precisa ouvir qual que é a vontade de Deus na palavra que você vai ver amanhã, ou hoje, ou daqui a pouco. Você precisa desvendar isso. Esse é o mistério. O que o Senhor quer com essa palavra que o Senhor revelou para mim? Desvenda esse mistério. Senhor Jesus. Porque o mistério que foi desvendado aqui é coletivo, não é individual. Então aqui, nós precisamos do quê? Unidade, unanimidade. Aprender a tomar a cruz constantemente, irmão, em prol da edificação da igreja. Ou seja, nós precisamos de uma vida de morte e ressurreição todo momento, para que nós edificamos junto. Ó Senhor Jesus. E qual o resultado disso, irmão? Da edificação? Amor, alegria e paz. Uma igreja bem consolidada, os irmãos bem ajustados. Qual que é o ambiente que vai estar na igreja? Amor, alegria e paz. Isso precisa queimar no nosso coração. Eu tenho certeza, se você sair dessa esfera agora e ir para ali agora, o semblante cai. Cai. O semblante vai cair. Porque a esfera que Deus quer é essa. Amor, paz e alegria. Longanimidade, bondade, são estas coisas que produzem a igreja edificada.
Então, irmão, quando nós ganhar no nosso espírito unidade, unanimidade, alegria, paz, Senhor Jesus, as coisas vão produzir a igreja edificada. A igreja não vai ser edificada por meio do que eu acho, do que eu posso e do que eu posso fazer, mas sim por meio de um vínculo de amor. O profeta tem falado que o Senhor está tecendo entre nós um tecido de amor. Então cada um de nós precisa estar disponível para isso. Ele vai fechar esse tecido que é a sua edificação. Isso precisa ficar claro para nós, questões ao ambiente que nós estamos vivendo na igreja, irmão. Então o amor, a alegria, a paz, a unidade e a bondade são essas coisas que produzem a igreja edificada. Isso que o Senhor irá nos cobrar naquele dia. O seu trabalhar em cada um de nós. Pode ser o maior pregador de evangelho, o melhor comportor aí na fora. Mas o quanto que a palavra está trabalhando em mim? O quanto que ela está chegando em mim e eu estou em prol da edificação, compartilhando com os irmãos. Então Deus quer fazer esse trabalho em nós. Ele quer que a sua vontade se cumpra primeiro em nós. Eu estava semana pensando, o Senhor não fazia nada se o Pai não vier fazer. Inclusive naquele episódio lá das talhas de vinho, né? A mãe de Jesus chegou, Senhor, acabou o vinho. O que ele falou? Mulher, quem tem contigo? Não é chegada a minha hora. Ou seja, eu não ando aqui por comando de voz nenhuma. Tem alguém que me dirige, tem alguém que me comanda. E era o Pai. Então, irmão, por meio da palavra profética, nós podemos perceber isso. Por isso que é interessante nós gastar tempo na imersão da palavra. Quando nós gastamos tempo na imersão da palavra, as coisas são produzidas interiormente dentro de nós. Por exemplo, aqui na imersão 4, fala assim, Jesus revela que a verdadeira comida... Não, é 3. Temos a palavra de Deus e a unção interior. A palavra chega a você. A sua unção interior, que vai despertar o sentimento dessa palavra que chegou. Ela vai te dar paz? Ou ela vai te dar angústia? Então isso, a unção interior, ela testifica. Aí continua falando assim, o agricultor que cuida do nosso coração, nos supre com a palavra e nos faz permanecer no amor. Então, irmão, a edificação da igreja, ela se dá nesses pontos que a gente tocou aqui. Unidade, amor, paz, alegria, benignidade. Isso que Deus quer fazer conosco. Esse será o resultado da obra que nós vamos entregar ao Senhor naquele dia. Nós precisamos chegar coletivamente, cada um falar, eu fiz isso para edificação, e aquilo para edificação, eu também fiz isso, eu neguei a vida da alma aqui para fazer isso, eu tomei a cruz naquilo para cooperar com o fulano. Isso que nós precisamos fazer. Porque não sei se vocês entendem igual eu vou falar, mas não há ambiente mais saudável do que a vida da igreja, irmão. Não há. Você pode ir em qualquer canto dessa terra, você não vai achar um ambiente igual esse. Não vai. Onde Deus fala especialmente conosco. Então aqui continua falando assim, faz permanecer no amor. Todo esse ciclo resulta na edificação da igreja e produz uma alegria indizível. Não há outro ambiente. Então, irmão, quando a palavra chega para mim e para você, nós precisamos sentir no Espírito, o que o Senhor quer falar comigo? Que vontade que Ele quer fazer comigo por essa palavra aqui. Ó Senhor Jesus. Então nós vemos aqui, irmão, isso é que o Senhor irá nos cobrar naquele dia, o seu trabalhar em cada um de nós. Então cada junta precisa cooperar nessa edificação. Mas aqui fala que é em amor. Não é uma regra, não é uma lei, não é isso, faz aqui, não. É em amor. O próprio Espírito, a própria unção interior vai mover você para esse entrelaçar de amor. Ó Senhor Jesus. O Senhor quer ver a edificação da igreja. Quando isso ocorrer, Ele dirá, agora tenho um lugar de descanso. Esse é um ambiente que Deus prometeu.
para descansar. É aqui que Deus tem o seu descanso. Da igreja edificada. Esse ambiente saudável que Ele colocou para nós. Então Ele precisa achar em nós descanso. Mas isso só ocorre se estiver havendo a edificação. Deus pode descansar. Que Ele pode perceber que cada um de nós está cooperando. Cada parte está cooperando para que essa esfera de amor, esse ambiente continue e Ele ache descanso nosso. Ó Senhor Jesus. Então Deus, irmão, Ele disponibilizou para nós a ação dos 7 Espíritos. Não falamos pouco tempo agora com o Espírito, agora ele está 7 vezes intensificado da terra, avançando. Que é a atuação do Espírito em sua completude. O Espírito hoje, ele acelerou o processo, ele turbinou a obra de Deus. Então por isso que as coisas estão avançando a passo largo. Assim como Deus também acelerou o processo da palavra profética. Se eu e você não despender tempo, você não consegue ouvir todas as palavras da semana. Então requer tempo. Porque Deus está falando assim, ó. O rio está jorrando. Senhor Jesus. E as coisas estão acontecendo. E os milagres estão acompanhando. Então Deus disponibilizou para nós essa ação dos 7 Espíritos. A atuação do Espírito em sua completude. Agora só depende de cada um de nós. O Espírito está 7 vezes intensificado. O rio está jorrando. A palavra está sendo falada, expandido. Agora, eu e você precisamos de um tempo para poder absorver a palavra e ver nela qual que é a vontade de Deus para mim e para você, para que a obra dele seja executada. Então, a palavra está chegando a nós de maneira muito rica. Devemos aproveitar e aprofundar. Devemos aproveitar o ambiente, a esfera e aprofundar. Não há mais a imersão da palavra na superfície. Agora você precisa imergir. Na superficialidade não vai gerar edificação. O negócio agora é mergulhar no rio mesmo. Senhor Jesus, aprofundar-nos nela, entrando no encargo e aplicando em nosso viver diário por meio da imersão. Imersão na palavra. Isso aí está um ponto de interrogação hoje na igreja. Tem muitos que não conseguiram absorver a questão da imersão. Mas é uma palavra profética que foi revelada aonde? Deuteronômio capítulo 6. Que nós precisamos de quê? Inculcar. De dia, de noite, andando, deitando, levantando. Então é uma palavra profética que foi desvendada para nós. Então a imersão, ela veio. Na verdade, ela já estava aqui, ela foi turbinada. A imersão era Efésios capítulo 5, 18. Leia e orar a palavra. Só que agora o Senhor turbinou esse negócio. E não mais individual. Vou orar e ler. Não, agora é coletivo. Todos precisam beber desse rio. Então nós precisamos aplicar no nosso viver diário por meio da imersão. Assim vamos dar ao Senhor um ambiente de descanso, de alegria, de paz, para que Ele volte e conclua esta era. O Senhor quer concluir esta era agora, irmão. Não vai ter outra era, é essa agora. E por isso que Ele está colocando a igreja para avançar. A igreja está avançando numa velocidade intensa. Casa de adolescente, com comportagem dinâmica, com CEAP, com comportagem. Sei que o negócio está avançando. Porque Deus quer concluir essa era. Mas vamos remeter isso para nós. Vamos lembrar da nossa edificação. Esse é o resultado final do fruto que o Senhor vai querer naquele dia. É a edificação da igreja. Não adianta nós fazer a obra. Você precisa edificar a sua igreja. Então, esse me chamou muita atenção essa semana. Questão disso aqui. Precisamos do quê? Fazer a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para mim e para você? É que a palavra que chega a você e a mim, ela seja absorvida, inculcada e praticada. Esporadicamente depois disso, nós vamos executar a obra de Deus. Então eu quero lembrar aos irmãos que sem vida não há obra. A vida, ela é primeiro, ela é essencial. A vida pela palavra. Não adianta, irmão. Nós aprendemos isso com os tempos agora.
Não adianta eu querer sair para a rua para comportar de qualquer maneira mais. As coisas não funcionam. Porque foi mostrado para nós que a obra de Deus é feita por meio da sua palavra. Não é aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, não é a minha capacidade. Não é. Então uma palavra de Deus faz a própria obra de Deus. E ela dá testemunho da sua própria obra. Isso aí. Então cada um de nós precisamos estar familiarizado, irmão, concernente à edificação. Senão nós vamos chegar naquele dia no tribunal, o Senhor vai reprovar nós tudo. E o ambiente de amor que eu coloquei lá? Cadê a paz de vocês? Cadê a alegria? Então precisa, mano, nós precisamos junto, esquecer tudo aqui do passado e vamos ter um novo começo. A igreja precisa ter um novo começo de cidade, que nós precisamos avançar aqui. Avançar para o Senhor colher os frutos dessa obra. Então eu toquei muito essa questão, irmão, coletivamente. Fazer a vontade do Pai é cumprir aquilo que Ele designou. Mas eu quero mostrar aos irmãos que esse ambiente também tem que ser feito coletivamente na edificação. Porque não adianta. Se nós não edificarmos, o Senhor não volta. Para nós não. Então precisamos edificar. Bem, vamos aproveitar os tempos que o Senhor está nos dando, esse momento que se chama hoje. E vamos entrelaçar, vamos cooperar mais com a palavra, vamos entrar, vamos participar. Ontem nós tivemos experiência muito rica, questão da palavra. Por um lado, nós fizemos uma coisa diferente que a gente fizemos em Brasília, né? Ontem nós saímos para a rua, não para falar preço de livro, e sim para falar na oferta que está no coração das pessoas. Aí nós podemos ontem ver como é que o coração das pessoas estão. Entendeu? Então nós estamos fazendo esse trabalho, não por causa financeiramente, mas aquilo que Deus confiou. O nosso alvo é pregar o Evangelho e semear. Então ontem nós tivemos experiência muito boa, e eu creio que vai acelerar mais esse ambiente que nós tivemos aqui. Para isso, eu quero lembrar os irmãos, casa de adolescente é para toda a igreja, irmão. Venha ajudar nós a servir. Tira um sábado, não precisa ser todo sábado, mas separa um sábado e vem para a casa do adolescente. E também é uma maneira de você prestar o seu serviço e sendo edificado junto conosco. Porque dentro dessa esfera, você vai ver um ambiente de amor. E sem contar que os adolescentes precisam de nós. Hoje a cartada está com eles. E nós precisamos dar suporte. Nós precisamos dar suporte para os que estão fazendo. Então, eu quero lembrar os irmãos, venha servir na casa do adolescente. Amém? Somos um? Vamos lembrar da edificação. Vamos lembrar coletivamente da palavra. Quando ela chegar para você, ver qual que é o sentimento que Deus quer desvendar em você por meio da palavra, em prol da edificação da igreja. Jesus é o Senhor.